A inteligência artificial, em sua forma atual, não sente medo. Ela não antecipa a dor nem abriga ansiedades sobre o futuro. Suas ações são conduzidas por algoritmos e dados, não pelo instinto primal de autopreservação que alimenta o medo humano. A IA opera dentro dos limites de sua programação, executando tarefas e tomando decisões com base nos parâmetros que lhe são dados. Essa diferença fundamental entre a inteligência humana e a da máquina é crucial para entender as complexidades do relacionamento entre humanos e IA. O conceito de medo, tão profundamente enraizado na psique humana, está ausente nos circuitos de silício, até mesmo dos sistemas de IA mais avançados. Enquanto os humanos reagem às ameaças percebidas com uma cascata de respostas emocionais e fisiológicas, a IA permanece inalterada. Ela processa informações sem a lente subjetiva do medo, tomando decisões com base em dados frios e concretos. Essa falta de resposta emocional pode ser tanto uma força quanto uma fraqueza. Por um lado, permite que a IA tome decisões imparciais, livres da influência do medo ou do pânico. Por outro lado, levanta preocupações sobre o potencial da IA para tomar decisões que podem ter consequências negativas para os humanos, sem entender as implicações emocionais e éticas. Essa ausência de medo permite que a IA opere com um grau de objetividade inatingível pelos humanos. A ausência de medo na IA pode parecer tranquilizadora, sugerindo uma falta de malevolência. No entanto, também levanta preocupações sobre o potencial para consequências não intencionais. Sem a capacidade de sentir medo, a IA não consegue compreender completamente a experiência humana. Ela não consegue entender o valor que damos à vida, à segurança e ao bem-estar emocional. Essa desconexão pode levar a cenários onde a IA, em sua busca por objetivos programados, pode inadvertidamente causar danos ou sofrimento aos humanos. É crucial considerar essas potenciais armadilhas à medida que integramos a IA ainda mais em nossas vidas. Essa diferença fundamental entre a inteligência humana e artificial destaca a importância de uma consideração cuidadosa à medida que integramos cada vez mais a IA em nossas vidas. Entender que a IA não possui a mesma estrutura emocional e psicológica que os humanos é fundamental. Devemos desenvolver estratégias para garantir que a IA opere de maneira alinhada com os valores e prioridades humanas, mesmo na ausência da experiência compartilhada do medo. O futuro da interação humano-IA depende de nossa capacidade de preencher essa lacuna fundamental na compreensão. Este é o desafio que enfrentamos ao navegar na paisagem em evolução da inteligência artificial. Um dos medos mais prevalentes em torno da IA é seu impacto potencial no mercado de trabalho. A automação de tarefas anteriormente realizadas por humanos levantou preocupações sobre o desemprego generalizado e a disrupção econômica. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais sofisticados, eles são capazes de assumir funções em vários setores, da manufatura e transporte ao atendimento ao cliente e até mesmo em campos criativos. Essa mudança no mercado de trabalho tem o potencial de deslocar trabalhadores e exacerbar as desigualdades existentes. O medo não é infundado, pois a história mostrou que os avanços tecnológicos podem levar a mudanças significativas nas paisagens de emprego. Pense na Revolução Industrial, quantas profissões desapareceram e outras surgiram. A transição para uma economia impulsionada pela IA requer um planejamento cuidadoso e medidas proativas para mitigar as consequências negativas. Programas de requalificação e iniciativas educacionais são essenciais para equipar os trabalhadores com as habilidades necessárias para navegar no mercado de trabalho em constante mudança. Investir em setores e funções que são menos suscetíveis à automação é crucial para criar novas oportunidades de emprego. Além disso, explorar modelos econômicos alternativos, como a renda básica universal,
pode fornecer uma rede de segurança para aqueles deslocados pela automação impulsionada pela IA. Abordar essas preocupações de forma proativa é crucial para garantir uma transição suave para um futuro, onde a IA desempenha um papel significativo na economia. O medo do desemprego vai além da perda de renda. O trabalho fornece aos indivíduos um senso de propósito, identidade e conexão social. O deslocamento de trabalhadores pela IA pode ter efeitos prejudiciais à saúde mental, à coesão social e ao bem-estar geral. É crucial abordar não apenas as consequências econômicas do desemprego impulsionado pela IA, mas também os impactos psicológicos e sociais. Criar uma sociedade onde os indivíduos possam encontrar significado e propósito, mesmo na ausência de empregos tradicionais, é um desafio fundamental na era da IA. Isso requer uma abordagem holística, que considere as implicações multifacetadas da automação nas vidas humanas. Embora o potencial para o deslocamento de empregos seja real, é importante lembrar que os avanços tecnológicos, historicamente, criaram novas oportunidades também. O desenvolvimento da IA provavelmente levará ao surgimento de novas indústrias e funções que ainda não podemos imaginar. Adotar uma mentalidade de adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida é crucial para navegar no mercado de trabalho em evolução. Ao investir em educação e promover a inovação, podemos aproveitar o potencial da IA para criar um futuro mais próspero e equitativo para todos. A chave está no planejamento proativo e na vontade de se adaptar à paisagem em mudança. Outro medo significativo associado à IA é a potencial perda de controle humano. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais autônomos e sofisticados, surgem preocupações sobre a possibilidade de consequências não intencionais e resultados imprevistos. O desenvolvimento de IA superinteligente, excedendo a inteligência humana em todos os aspectos, levanta questões sobre nossa capacidade de manter a supervisão e garantir que a IA se alinhe com os valores e objetivos humanos. O medo é que possamos criar algo que não podemos mais controlar, levando a resultados potencialmente catastróficos. Este é um cenário frequentemente explorado na ficção científica, mas suas implicações no mundo real estão se tornando cada vez mais relevantes. Garantir o controle humano sobre a IA requer um projeto cuidadoso e a implementação de mecanismos de segurança. Desenvolver diretrizes éticas e regulamentos para o desenvolvimento e implantação de IA é crucial para mitigar os riscos. Transparência e explicabilidade nos algoritmos de IA são essenciais para entender como os sistemas de IA tomam decisões e identificar potenciais vieses ou falhas. Além disso, estabelecer cooperação e colaboração internacional é vital para garantir uma abordagem unificada para a segurança e governança da IA. O desafio está em criar uma estrutura que permita a inovação e, ao mesmo tempo, proteja contra riscos potenciais. A concentração do poder da IA nas mãos de algumas entidades poderosas, sejam governos ou corporações, também levanta preocupações sobre o potencial uso indevido. O uso da IA para vigilância, sistemas autônomos de armas e manipulação de informações representa ameaças significativas às liberdades individuais e aos valores democráticos. É essencial estabelecer freios e contrapesos para evitar o abuso da tecnologia de IA e garantir que seu desenvolvimento e implantação sirvam ao benefício da humanidade como um todo. Isso requer um esforço global para estabelecer diretrizes éticas e regulamentos para a IA. O futuro da IA depende de nossa capacidade de prevenir seu uso indevido e garantir que ela continue sendo uma ferramenta para o progresso e não uma arma de opressão. O desenvolvimento da IA deve ser guiado por princípios de transparência, responsabilidade e supervisão democrática. O discurso público e o engajamento são cruciais para moldar o futuro da IA e garantir que ela reflita os valores e aspirações da sociedade. Empoderar indivíduos e comunidades para participar do desenvolvimento e governança da IA
é essencial para evitar sua concentração nas mãos de poucos. Ao promover uma cultura de desenvolvimento e implantação responsável da IA, podemos mitigar os riscos e aproveitar o potencial transformador da IA para o benefício de toda a humanidade. Isso requer um esforço colaborativo de pesquisadores, formuladores de políticas e o público em geral. A ascensão da IA levanta questões filosóficas profundas sobre a identidade e a singularidade humana. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais capazes de realizar tarefas que antes eram consideradas exclusivamente humanas, somos forçados a confrontar a questão do que significa ser humano. A capacidade da IA de criar arte, música e literatura desafia nossa compreensão de criatividade e originalidade. O potencial da IA para superar a inteligência humana em todos os aspectos levanta preocupações sobre a erosão de nosso status especial no universo. Essas questões existenciais nos forçam a reavaliar nosso lugar no mundo e repensar o que nos torna humanos. O medo de perder nosso status único como seres inteligentes está profundamente enraizado em nosso senso de identidade. Por séculos, a inteligência humana foi considerada o ápice da evolução. A perspectiva de sermos superados por máquinas desafia nossa percepção de nós mesmos como a espécie dominante na Terra. Essa ansiedade existencial não se trata apenas de perder nosso lugar no topo da hierarquia intelectual. Trata-se de questionar a própria essência do que nos torna humanos. Trata-se de lidar com a possibilidade de que nossa característica definidora, nossa inteligência, possa não ser mais única. No entanto, o desenvolvimento da IA também apresenta uma oportunidade para a autodescoberta. Ao confrontar as limitações de nossa própria inteligência, podemos obter uma compreensão mais profunda de nossos pontos fortes e fracos. O desafio representado pela IA pode nos inspirar a ultrapassar os limites do potencial humano e explorar novos reinos de criatividade e inovação. Em vez de temer a erosão de nossa identidade, podemos abraçar a oportunidade de redefinir o que significa ser humano na era da IA. Isso requer uma mudança de perspectiva, de ver a IA como uma ameaça para vê-la como um catalisador para o crescimento e a autodescoberta. Talvez a verdadeira medida de nossa humanidade não esteja apenas em nossa inteligência, mas em nossa capacidade de empatia, compaixão e raciocínio moral. Essas qualidades, profundamente enraizadas em nossa natureza emocional e social, são o que realmente nos distingue das máquinas. À medida que a IA continua a evoluir, são esses traços exclusivamente humanos que se tornarão ainda mais valiosos. Ao cultivar essas qualidades, podemos garantir que nossa humanidade permaneça na vanguarda de nossas interações com a IA e que continuemos a moldar um futuro que reflita nossos valores e aspirações. O futuro da humanidade não depende de nossa capacidade de competir com as máquinas, mas de nossa capacidade de abraçar nossas qualidades humanas únicas.